prazer imenso estar fazendo esse feedback para com todos. É uma experiência, para mim, inédita, né? Estar no telesaúde, a longa distância, mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito boa, porque a gente vai fazer uma troca de conhecimento e tratar de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Sempre digo para os meus internos, para os meus residentes, que é você, primeiro, se despir de todo juízo de valor, se despir de qualquer tipo de preconceito, porque você vai lidar com situações extremas, situações difíceis, até porque a experiência de doença de uma pessoa que vive com HIV não é uma experiência de doença de uma pessoa que tem diabetes, de uma pessoa que tem hipertensão, é uma experiência única de viver com HIV. Né? A gente sabe que é uma patologia, uma doença, cujo preconceito ainda é muito evidente, o estigma ainda é muito frequente, e isso faz com que a pessoa que vive com HIV tenha muita dificuldade, não só no tratamento, na sua vinculação ao serviço, na sua retenção dentro do SAI, como também na própria vida, na sociedade como um todo. Um dos motivos da nossa discussão de hoje é porque o manejo da pessoa vivendo com HIV/AIDS, ele está com uma tendência, vamos dizer assim, de descentralizar-se. Ou seja, até então, o manejo da pessoa que vive com HIV está restrito aos SAIs. O que é o SAI? É o Serviço de Atendimento Especializado voltados para o HIV e suas comorbidades, suas co-infecções. E, no caso, nós temos 5 em Belém e área metropolitana. Nós temos o SAI Gazadia, que é o de Belém, onde sou diretor clínico, temos a Uridip, temos o SAI do Cesupa, temos o SAI do Barros Barreto e o SAI de Ananindeua. Porém, não estamos dando conta da grande demanda de pacientes vivendo com HIV em nossos serviços. Nós atendemos, em média, só na Casa Dia, uma média de 5 a 10 casos novos todos os dias. E surgiu esse projeto, que já vem de uma macro, a nível de Ministério da Saúde, com essa tendência em descentralizar para a atenção primária em saúde. Ou seja, o médico de família e comunidade, o médico que atua na atenção primária em saúde, ele vai ter, vamos dizer assim, mais um programa para ele trabalhar, que seria o manejo da pessoa vivendo com HIV/AIDS. E essa aula de hoje já é, assim, um ponto inicial para sensibilizar todos os médicos, os enfermeiros, a todos que trabalham na área de saúde. Segundo, porém, em relação a essa aula de hoje, nós vemos que cada vez mais cresce o número de pessoas vivendo com HIV, e em termos de Pará, em termos de Belém especificamente, estamos em primeiro lugar. É uma estatística triste, mas infelizmente estamos em primeiro lugar em termos de prevalência de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, mais um motivo para a gente criar expertise, para a gente criar competências nesse manejo. É um manejo difícil? É um manejo difícil, porque ele nos exige não só conhecimento, expertise, mas nos exige, acima de tudo, humanização. O que é importante nós sabermos dentro de uma abordagem inicial de uma pessoa vivendo com HIV? A anamnese, que é a coleta de história dessa pessoa, ela é muito importante, porque é a partir da anamnese que você começa a formar vínculo com essa pessoa, e que você realiza o processo de transferência contra transferência, onde você troca sentimento, você faz escuta ativa. Nessa abordagem, é muito importante você, ali naquele momento, trabalhar o diagnóstico, os sintomas, discutir a questão dos medicamentos, explicar algumas e muitas dúvidas que essa pessoa vivendo com HIV traz para você, principalmente identificar a síndrome retroviral aguda, a última sorologia negativa que ele fez, que são parâmetros que você pode ter para saber se a pessoa contraiu o HIV há pouco tempo ou a longo tempo. Dentro dessa anamnese, dessa coleta de história, é importante você abordar as condições pré-existentes. Muitas vezes, a pessoa que vive com HIV, ela tem uma diabetes, ela é pessoa hipertensa, tem uma outra comorbidade,
e você também tem que trabalhar essas comorbidades junto com o HIV. É uma epidemiologia cada vez mais em que a gente observa a heterossexualização, ou seja, muitos heterossexuais sendo acometidos, mas a gente vê ainda, em termos de Amazônia, em termos de Belém, muitos homossexuais masculinos ainda, população HSH, que é homens que faz sexo com homens, que ainda continua ainda com nessa situação de vulnerabilidade. Hoje não existe mais grupo de risco, a gente sabe disso, mas existem situações em que a pessoa está mais vulnerável. E é a partir desse princípio que a gente começa a abordagem. Uma coisa importante que a gente trabalha também no dia a dia com essas pessoas e dentro da anamnese é a saúde reprodutiva. Até então, era algo, vamos dizer assim, impossível uma mulher vivendo com HIV engravidar, sem fazer a transmissão vertical para o bebê. Hoje não. Hoje já pode acontecer a saúde reprodutiva sem a criança nascer com HIV. Nós sabemos que, a partir do momento que a pessoa inicia com o tratamento, a carga viral se torna não detectada. O que significa isso? Que o paciente não tem mais vírus circulante, nem no esperma e nem no sangue. Consequentemente, ele não transmite o HIV nem para outras pessoas e, no caso da mãe, para o feto também não transmite. É importante que esta pessoa tenha uma rede de apoio. Isto é uma dificuldade muito grande porque, quando se fala de outros programas, como Hiperdia, programa de saúde mental, é muito mais, assim, tranquilo de trabalhar essa rede de apoio. Quando se fala de HIV, se torna mais difícil, porque muitas vezes aquela pessoa que vive com HIV, ela não quer que outras pessoas saibam. Ela não quer que sua mãe saiba, que seu pai saiba, que seu namorado, seus amigos. Então, existe toda uma condição aí que nós temos que trabalhar em relação à rede de apoio, seja familiar, seja social. Geralmente, nessa primeira consulta, nessa primeira abordagem, ele vem com muitas dúvidas com você. Ele pergunta, como o vírus causa a doença? Dúvidas como, o que é o HIV e o que é a AIDS? Qual o prognóstico nos dias atuais? Qual o significado e importância do linfócito CD4 e da carga viral? Como a terapia antirretroviral funciona? Fumo e álcool, quais os seus impactos? As ISTs e a rede de apoio. Então, são muitas dúvidas que eles surgem e a cada encontro que nós fazemos com essa pessoa, nós vamos diminuindo essas dúvidas e vamos esclarecendo essas pessoas. Hoje em dia, a recomendação para o início da TARV tem que ser o mais precoce possível. TARV é a terapia antirretroviral. Quanto mais precoce, melhor. Por quê? Porque se quebra a cadeia de transmissão. Como falei há pouco, quando a pessoa entra em tratamento, em 30, 60 dias, no mais tardar, a sua carga viral já está não detectada. E com isso, ela não transmite. Então, sabemos que já saiu um documento da Sociedade Brasileira de Infectologia colocando I igual a I. O que significa? Indetectável é igual a intransmissível. Ou seja, carga viral não detectada não transmite. Daí porque quanto mais precoce for o tratamento, mais cedo se quebra a cadeia de transmissão. E o avanço foi muito grande. Desde 96, com a terapia antirretroviral altamente potente, muitas coisas mudaram. Redução da mortalidade, o impacto clínico foi muito favorável. Hoje, uma pessoa que vive com HIV pode ter uma vida normal, como qualquer outra pessoa, pode exercer quaisquer profissões. Com o tratamento, conseguiu-se reduzir a transmissibilidade do HIV. E aquelas pessoas que vivem com HIV, que têm um CD4 acima de 500 células por milímetro cúbico, possuem uma carga viral não detectada, elas conseguem ter uma expectativa de vida igual à população em geral. Ou seja, acabou aquela época, né, década de 80, em que as pessoas morriam de HIV, em que as pessoas adoeciam, ficavam com sequelas. Hoje existe ainda muitos avanços em relação ao tratamento. E esses avanços
leva uma qualidade de vida para essas pessoas, porque elas não transmitem mais o HIV, conseguem ficar com os linfócitos CD4 acima de 200, 350, e com isso não consegue mais, não adquire mais qualquer doença oportunista. Aqui eu sempre coloco uma proposta de lista de abordagem de acordo com a escuta do paciente no momento, que é um checklist das principais dúvidas que ele vai apresentando para você, e a cada consulta, eu falei lá no primeiro slide, você vai tirando essas dúvidas, vai esclarecendo as dúvidas sobre HIV, sobre o prognóstico da doença, sobre o CD4 em carga viral, sobre saúde reprodutiva e sexualidade, ISTs, hábitos de vida, o trabalho, família, PrEP, PEP. Então, à medida que ele vai conhecendo o serviço, ele vai também tirando essas dúvidas. E eu sempre coloco, nós colocamos no nosso serviço um checklist e vamos ticando. Cada dúvida que for tirada, a gente vai marcando para que ele, cada dia que ele venha conosco, ele fique bem esclarecido sobre o HIV e sobre a AIDS. Dentro de uma medicina centrada na pessoa, que aborda não a doença, e sim a pessoa, nós podemos ter duas dimensões ao ver a pessoa vivendo com HIV/AIDS. Uma dimensão seria a doença, a outra dimensão seria a experiência da doença. O que seria a dimensão doença? Seria todos os sinais e sintomas físicos, orgânicos que a pessoa apresenta. E o que seria a experiência da doença? Seria, vamos dizer assim, aquela experiência única dele estar com HIV. Seria seus sentimentos a respeito da doença, as ideias, de que forma essa doença vai afetar suas funções, a expectativa em relação ao futuro da doença, a relação médico-paciente. Seria toda aquela subjetividade que ele apresenta, que muitas vezes nós médicos nós não valorizamos. Às vezes valorizamos só a doença, a parte física, orgânica, e esquecemos da parte subjetiva. No que diz respeito à doença, o que é importante nós sabermos? O início do tratamento, trabalhar a adesão desta pessoa. A AIDS deixou de ser uma doença aguda para ser uma doença crônica. Ou seja, ela vai exigir de mim, exigir da pessoa que vive com HIV, adesão ao tratamento. Eu vou ter que trabalhar essa pessoa para que ela tenha sempre adesão e não falhe no tratamento. Hoje, um dos principais problemas que nós enfrentamos no manejo da pessoa vivendo com HIV é a adesão ao tratamento. Tratar as comorbidades que ele apresentar, fazer as quimioprofilaxias, caso o CD4 esteja muito baixo, para prevenir uma doença oportunista, fazer um cuidado continuado, longitudinal, controle laboratorial, com carga viral semestral, com a carga de forte CD4, dentro de uma abordagem sempre centrada na pessoa. E no que diz respeito à experiência de doença, fazer uma escutativa, ouvir esta pessoa, aconselhamento, sem juízo de valor. E sempre fazendo uma relação médico-paciente tranquila, para que ele cada vez mais fique seguro com você e consiga, vamos dizer assim, trocar as suas experiências, as suas subjetividades com você. Existem situações que você vai priorizar o atendimento para início da tarde. Como eu falei há pouco, a demanda é muito grande. Então, são muitos pacientes que surgem para a gente tratar, para a gente conduzir. E existem algumas situações que são prioridade. Por exemplo, a pessoa que vive com HIV que se encontra sintomática. Se ela está com sintomas, deve estar com alguma doença oportunista, ela é prioridade. Se ela tiver com linfócito CD4 menor que 350, é uma CD4 baixa, ela está com uma imunidade que requer um cuidado mais próximo. Gestante também é prioridade. Tuberculose ativa, a co-infecção com tuberculose, a co-infecção com hepatite B, com hepatite C. O risco cardiovascular elevado, se essa pessoa tem um risco cardiovascular acima de 20% na escala de Framingham, ele está mais exposto às morbidades. Hoje, nós sabemos que o processo inflamatório provocado pelo HIV é tão intenso que vai lesando as células do endotélio dos vasos, predispondo infarto.
Então, a pessoa hoje que vive com HIV, ela é um fator de risco para infarto. Daí porque as pessoas que têm risco cardiovascular elevado, elas têm prioridade no atendimento. É importante salientar também que, na impossibilidade de se obter a contagem de linfócito CD4, você não deve adiar o tratamento. Certo? Geralmente, o que nós fazemos no site, a gente coleta a carga viral, coleta o linfócito CD4 no sangue, e depois da coleta já inicia logo o tratamento. A gente não espera chegar o resultado, já inicia logo a terapia antirretroviral. A terapia antirretroviral combinada hoje, ela vem com uma combinação em que atualmente são 3 medicamentos. Nós utilizamos hoje o tenofovir, associado à lanifudina e associado ao dolutegravir. O tratamento inicial ele tem que ser feito da forma mais precoce possível para que esse paciente alcance uma qualidade de vida e para que esse paciente não transmita o HIV. Mas para iniciar, ele tem que estar motivado. Então, não adianta você também forçar uma situação. Muitas vezes, a experiência de doença dele ainda é uma experiência de doença entristecida, ele não está tão motivado, não caiu a ficha. Esperem para a gente. Já aconteceu várias vezes comigo. Poxa, doutor, não quero iniciar o tratamento. Eu não estou bem, ainda não caiu a ficha para mim. A gente vai respeitar esse momento dele. Nós temos que respeitar. Não adianta nós forçarmos uma situação. Nesse caso, a gente dá uma semana para ele, 2 semanas, pega o telefone para contato, para não perdê-lo. Até ele se convencer e até nós conseguirmos, né, através das informações, da relação médico-paciente, tranquilizá-lo e iniciar o tratamento. Como iniciar? Sempre iniciar ele estando motivado e com terapia tríplice. Hoje em dia, já está se começando, se esboçando já o uso da terapia dupla, que até então não se fazia no tratamento das pessoas que vivem com HIV. Hoje nós já temos a combinação só da lamivudina com dolutegravir, que é a terapia dupla, principalmente naqueles casos de pacientes com contraindicação do uso do tenofovir, ou problemas renais, ou problemas ósseos, né, principalmente osteoporose. Quando indica o uso do tenofovir, a gente indica a terapia dupla. A gente sempre inicia com a terapia tríplice. Como monitorar? O preditor de efetividade do tratamento é a carga viral. Ou seja, se você inicia o tratamento com 2 meses, 8 semanas aproximadamente, você pede uma nova carga viral. Certo? Aquela carga viral ela tem que se tornar não detectada. E a partir de então, eu começo a monitorar essa carga viral de 6 em 6 meses. E essa carga viral sempre tem que ficar não detectada. Porque isso está me dizendo que o tratamento está efetivo. O linfócito CD4, a mesma coisa. Eu vou pedindo a cada 6 meses. Vai chegar um momento que eu não peço mais o linfócito CD4, e sim só a carga viral. E quando vou trocar? Eu só vou trocar o medicamento quando o paciente apresentar alguma contraindicação, ou quando apresentar algum efeito adverso, quando apresentar resistência viral, isso pode acontecer também. E aí eu vou procurar o protocolo, e o protocolo vai me dizer qual vai ser o melhor tratamento ali para fazer a troca. O que é importante para iniciar o tratamento? Só para reforçar. Primeiro, tem que ser o mais precoce possível. Segundo, o paciente tem que estar disposto a iniciar o tratamento. Devemos excluir tuberculose e criptococose. Por quê? Porque se ele tiver com infecção com tuberculose ou com criptococose, você vai primeiro iniciar o tratamento da tuberculose e da cripto, e só depois que você inicia a TARV. Você não pode iniciar o tratamento simultâneo, porque o risco de síndrome de restauração imune é muito grande. Então, se o paciente é co-infectado com tuberculose, vou iniciar o esquema RIP para tratar a tuberculose, é o mesmo esquema, você não muda. Com 2 semanas de uso de esquema RIP, aí você inicia a terapia antirretroviral. Outro ponto importante, ter coletado o CD4 e a carga viral antes, né, para depois iniciar o tratamento. Conhecer os medicamentos em uso e as interações de tratar.
com a TAF. Então, é muito importante conhecer também isso. Então, existem medicamentos que podem interagir com a terapia antirretroviral. E é importante que a gente conheça os principais. É claro que são muitas interações aí, e existe até aplicativos para isso, para a gente poder conhecer as interações. Mas as básicas a gente tem que saber, principalmente. Por exemplo, você nunca pode fazer inibidor de bomba de prótons junto com atazanavir. Se você está fazendo dolutegravir, não pode fazer junto medicamentos que contenham ferro, magnésio, cálcio. Se for fazer um medicamento à base desses cátions, você tem que fazer 6 horas depois o dolutegravir. O dolutegravir também ele age com a rifampicina, daí porque quando você for associar com a rifampicina, você tem que dobrar a dose do dolo, e assim tem várias interações que você vai conhecendo aos poucos. O mais importante que eu vejo é você sempre reforçar a adesão. Chega um momento que ele começa a se acostumar, às vezes cair na rotina, começa a esquecer de tomar o remédio. Então tem que ser um cuidado contínuo, sempre motivando a pessoa para nunca deixar de tomar o remédio. Eu sempre digo que o segredo está no remédio. Aqui, mostrando para vocês o esquema de TAF inicial preferencial para adultos, né? É uma combinação do tenofovir com a lamivudina, que são 2 inibidores de transcriptase reversa, associado ao dolutegravir, que é o inibidor de integrase. Ambos provocam o quê? Uma supressão viral e, consequentemente, elevam o CD4. Então, esse é o objetivo do tratamento. É claro que não existe uma cura, né? Ainda não existe a cura. Mas o que acontece? Existe um controle, de tal forma que, quando o tratamento ele é realizado, como eu falei há pouco, a gente não vê vírus circulante, nem no sangue, nem no esperma. São pouquíssimos vírus que ficam e ficam nos reservatórios escondidos e que não transmitem. Mas o mais importante aí é tomar o remédio corretamente, não falhar. São apenas 2 comprimidos ao dia. Acabou aquela época da década de 80, que até se falava em coquetel, né? Hoje não existe mais nem essa palavra coquetel para isso, a gente não usa mais. São apenas 2 comprimidos que a pessoa toma. Na década de 80, 90, eram 9, eram 12, 10 comprimidos, mas graças a Deus melhorou muito. E outro fator importante, pouquíssimos efeitos colaterais. Muitos poucos. O máximo, o dolutegravir provoca uma náusea, uma cefaleia, uma leve insônia. Isso ajuda muito na adesão ao tratamento. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de formulário. Este é o formulário que nós utilizamos para liberar a terapia antirretroviral, onde preenche todo esse formulário. Esse formulário ele é preenchido pelo médico, quando ele vai prescrever o tratamento, além de fazer aquela receitinha básica, né, ele preenche o formulário, que nós chamamos de Ciclon, e através desse formulário ele vai à farmácia pegar seu remédio. E falando um pouquinho da co-infecção com tuberculose e HIV, nós sabemos que a tuberculose é a doença oportunista que mais leva ao óbito de pessoas vivendo com HIV, que mais adoece as pessoas vivendo com HIV. Principalmente em termos de América Latina, países empobrecidos, como o Brasil. Então, todo cuidado é pouco em relação à tuberculose. Em relação à co-infecção em si, como falei há pouco, você primeiro inicia o tratamento com o esquema RIP e só com 2 semanas que você inicia a terapia antirretroviral. O tratamento de primeira escolha para co-infectados com HIV e tuberculose é o esquema composto pelo tenofovir, lamivudina e o dolutegravir. Lembrando que o dolutegravir, por competir com a rifampicina, você tem que dobrar a dose do dolo. A rifampicina, ela reduz os níveis sérios de dolutegravir. Daí porque, se for um paciente co-infectado com tuberculose, ele vai tomar o dolutegravir em dose dobrada. Ele vai tomar um comprimido do tenofovir com lamivudina e o dolutegravir, um comprimido de 12 em 12 horas, que dá um total de 3 comprimidos ao dia. Certo? Então, nunca esquecer. E só iniciar depois de 2 semanas iniciado o tratamento da tuberculose. E você só vai reduzir o dolutegravir para um comprimido depois de 15 dias depois dos 6 meses de tratamento.
Então, ele completa os 6 meses de tratamento da tuberculose, você espera mais 15 dias ele fazendo a terapia dupla com o dolo, aí sim você retira. Como outras escolhas, a primeira escolha, como eu falei, é o tenofovir, lamivudina e o dolutegravir. Porém, você pode também indicar o 3 em 1, ou pode também indicar o raltegravir como segunda ou terceira escolha, caso tenha alguma contraindicação ao dolo. Aqui é uma receitinha mostrando para vocês um modelo de receita. Paciente que vai iniciar o tratamento, paciente que vai realizar troca de tratamento, você tem que fazer uma receita, pactuando com ele o horário. Quem define o horário é ele que define, não é você, médico, tá? Você que vai perguntar para ele qual horário que ele quer tomar o remédio. Tem que ser uma preferência dele, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, até porque aquela medicação ele vai tomar para o resto da vida dele. Então, ele tem que ter uma noção correta de qual o melhor horário para ele tomar aquele antirretroviral. Ah, doutor, eu quero tomar os 2 comprimidos na parte da manhã, 8 horas após o café. Pronto, 8 horas após o café. Já outros preferem tomar à noite. Um detalhe importante em relação ao álcool. Antigamente, a gente fazia, nós médicos de um modo geral, a gente pressionava muito o nosso paciente em relação ao álcool. Né? Proibia terminantemente, e isso gerava um conflito interno muito grande nas pessoas. De tal forma que, quando eles melhoravam, eles ficavam tomando o antirretroviral de segunda a sexta. Quando chegava sábado e domingo, eles não tomavam, porque eles iam beber a cervejinha deles e não tomavam remédio. Isso é ruim, eles não podem parar de tomar remédio. Eles ficavam com medo de interações. Hoje, o que a gente preconiza? Que a pessoa, estando bem, possa tomar uma cervejinha e tudo, porém, tem que tomar o remédio 2 horas antes do consumo do álcool. A gente orienta agora dessa forma. Então, se ele vai para a balada 8 da noite, 6 da tarde ele toma os 2 comprimidinhos dele, tranquilo, e 8 horas da noite ele vai para a balada tomar a cervejinha dele. Então, não tem mais aquela contraindicação absoluta que mais prejudicava do que ajudava. Em relação às grávidas vivendo com HIV, o tratamento ele não muda, é o mesmo tratamento. Ela vai fazer os 2 comprimidos, tenofovir, lamivudina e dolutegravir, tá? Em qualquer idade gestacional você pode já iniciar o tratamento. Quanto mais precoce, melhor, porque você tem que atingir uma carga viral não detectada para não ocorrer o quê? A transmissão vertical. Então, aqui a terapia antirretroviral na paciente gestante, na gestante vivendo com HIV, tem 2 objetivos. Primeiro, dar qualidade de vida à gestante, porque vai suprimir a carga viral e elevar o CD4, e ao mesmo tempo vai impedir que aconteça a transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o filho. Então, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor, porque o risco vai ser bem mais baixo de transmissão vertical. Os estudos comprovam hoje que o dolutegravir, o tenofovir e a lamivudina não são teratogênicos, ou seja, não atinge o bebê, certo? Então, podem ser usados sem grandes problemas. Sinais clínicos que podem estar relacionados à infecção pelo HIV e que devem ser investigados no exame físico inicial. Quando você aborda a pessoa vivendo com HIV, como falei, você aborda a partir de 2 dimensões. A doença, que é a parte objetiva, e a experiência da doença, que é a parte subjetiva. Quando você aborda a doença, é algo que eu sempre falo para os meus residentes, para os meus alunos, examinar o paciente da cabeça aos pés. É muito importante. O exame físico aqui, ele é de fundamental importância. Principalmente o exame físico inicial, em que eu vou em busca de adenomegalias, examinar a pele desse paciente, cavidade oral. Às vezes, nós médicos esquecemos de mandar o paciente abrir a boca, olhar a cavidade oral dele. Às vezes, está cheio de candidíase oral, às vezes até candidíase esofágica, que já tem dificuldade de deglutir. Investigar os gânglios, pele, ausculta pulmonar, ou seja, você vai fazer uma investigação, uma avaliação minuciosa, procurando identificar qualquer problema que ele esteja apresentando.
Demora mais um pouco? Demora. Porém, você tem muito mais a ganhar e o paciente também. Fazer a ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, palpar o abdômen. Às vezes o paciente pode estar com uma viscomegalia, uma hepatomegalia, uma esplenomegalia. É importante que você avalie esse paciente da cabeça aos pés. Existem exames complementares que são fundamentais na abordagem inicial. Exames estes que você não pode jamais deixar de solicitar e fazem parte da abordagem inicial. Alguns que até falei, contagem de linfócito TCD4 e a contagem de carga viral. São muito importantes. Genotipagem pré-tratamento. Hoje já se pede genotipagem pré-tratamento, principalmente para gestantes, pacientes com tuberculose, infecção entre pares diferentes, crianças e adolescentes. Em função de demorar muito o resultado da genotipagem, a gente já inicia logo a terapia. Tá? Mas, de modo geral, o ideal seria você pedir uma genotipagem pré-tratamento para essas pessoas. Hemograma tem que ser pedido, glicemia de jejum, o perfil lipídico é muito importante, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos. Como eu falei, o fato da pessoa ter o HIV já é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Uma pessoa que tem HIV ela tem um risco maior de infarto do que a pessoa que não tem HIV, devido ao processo inflamatório intenso que o HIV provoca. Então, você tem que tratar a dislipidemia, se ele tiver, a diabetes que ele possa apresentar, a hipertensão, que são fatores de risco para infarto. Então, tente trabalhar aqueles fatores de risco modificáveis. Aqueles que se podem modificar, vamos trabalhar. É importante fazer uma avaliação hepática desse paciente, AST, ALT, fosfatase alcalina, bilirrubina total em frações, gama-GT, creatinina, muito importante a creatina, porque ela vai avaliar a função renal. Muitas vezes o paciente pode estar com uma função renal alterada e contraindica o uso do tenofovir, que faz parte daquele tratamento inicial. Exame básico de urina, exame para sífilis, o VDRL, que é o nosso exame aqui de preferência, teste para hepatites virais, como sorologia para hepatite A, tanto IgM quanto IgG, aqueles marcadores virais para hepatite B, de triagem, como o HBsAg, o anti-HBC total, o anti-HBs para avaliar a imunidade e o anti-HCV para avaliar a hepatite C. Então, é uma rotina muito importante. Existe muita co-infecção do HIV com a hepatite B e C. Daí porque faz parte do protocolo eu solicitar os marcadores virais. É importante também você pedir IgG para toxoplasmose, porque o que pode acontecer? Se a pessoa tiver o IgG para toxoplasmose reagente, o que é que significa? Que ele tem toxoplasma latente nele. E se ele tiver o linfócito TCD4 muito baixo, principalmente abaixo de 100, ele pode reativar aquele toxoplasma que está latente nele e desencadear um quadro de toxoplasmose. Principalmente a toxoplasmose cerebral, que é aquela que atinge o sistema nervoso e provoca sequelas irreversíveis no paciente. Então, nós temos que solicitar o IgG logo na primeira abordagem. Além disso, sorologia para HTLV, Chagas, prova tuberculínica, muito importante para saber se a pessoa teve contato com o bacilo da tuberculose e raio-x de tórax. Então, gente, esses são os exames de abordagem inicial que nós jamais podemos deixar de solicitar na primeira abordagem quando estiver diante de uma pessoa vivendo com HIV. Esse quadro aqui é sobre a periodicidade de consultas médicas. De quanto em quanto tempo eu tenho que avaliar esse paciente? Né? Então, se você iniciou a terapia antirretroviral, você marca o retorno com 7 a 15 dias para avaliar se ele se adaptou ao remédio, se ele apresentou algum efeito adverso precoce. Tá? Até ele se adaptar à terapia antirretroviral, você faz consultas mensais ou bimestrais. Da feita que a pessoa vivendo com HIV estiver em uso de TAV, estável, carga viral não detectável, sem sintomas, aí você
pode fazer essas revisões periódicas, essas consultas médicas, só de 6 em 6 meses. Em que você vai avaliar carga viral, avaliar o CD4, ver se está com estabilidade. Agora, se por um acaso ele apresentar alguma alteração, ou seja, carga viral apareceu, ele está com sintomas, está com alguma comorbidade, houve uma diminuição do CD4, aí você vai individualizar essas consultas. Você pode marcar um retorno mais próximo, com 15 dias, com 30 dias, com uma semana. Aí fica a seu critério. Porque aí você vai tentar trabalhar o que está acontecendo com essa pessoa. Por que ele já está tomando um antirretroviral e a carga viral dele continua elevada? O que está acontecendo? Será que ele está com boa adesão? Será que ele está com uma resistência ao vírus? Então, muitas coisas podem estar acontecendo. E pode acontecer o paciente também ele apresentar carga viral alta, né, em vários exames, no primeiro, no segundo, e que pode denotar para você um provável caso de resistência mesmo. Pode acontecer do paciente estar tomando o remédio corretamente, sem falha, e mesmo assim a carga viral dele aparecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso é indício de resistência, falha virológica. Então, você tem que, nesse caso, avaliar individualmente, e isso seria uma indicação de genotipagem, onde você vai avaliar sensibilidade, resistência, e, a partir de então, instituir uma terapia nova para ele, que a gente chama de terapia de resgate. Com que frequência eu tenho que pedir os linfócitos CD4, enquanto eu monitoro o paciente? Se o paciente ele estiver estável, se ele estiver bem, assintomático, carga viral não detectada, já tiver 2 CD4 acima de 350, você não pede mais CD4. Você só pede carga viral. Você só volta a pedir a contagem de linfócitos de CD4 se o paciente começar a apresentar sintomas novamente, se a carga viral começar a aparecer, se ele estiver não usando o antirretroviral, aí sim você vai pedir novamente CD4. Mas, no geral, ele estando assintomático, carga viral não detectada, e já com 2 linfócitos CD4 acima de 350, você não pede mais. Só monitora a carga viral dele. Aqui, mostrando para vocês um pedido, uma requisição de linfócitos CD4. Uma folha extensa que você preenche todos os dados do paciente. E a carga viral? De quanto em quanto tempo peça a carga viral? A carga viral, como eu falei anteriormente, ela é preditora de efetividade de TARV. Ou seja, ela é preditora da eficácia da terapia de retroviral. Se a carga viral está não detectada, significa que ele está respondendo ao tratamento. Significa que o antirretroviral está conseguindo fazer seu efeito, que é a supressão viral. Por isso que eu tenho que monitorar a carga viral sempre. Quando você inicia o tratamento, você pede a carga viral com 8 semanas. Ou seja, 2 meses. Ou quando você troca também, você pede com 8 semanas. Para avaliar se a carga viral baixou. Você sabe que na abordagem inicial, eles chegam com você com uma carga viral muito alta. Quando você inicia a terapia antirretroviral, o que você observa? Com 2 meses, há uma tendência de queda dessa carga viral. E a partir de então, você monitora essa carga viral de 6 em 6 meses. A carga viral você não pode nunca parar de monitorar, como acontece com o CD4. Carga viral sempre você vai pedir a cada 6 meses para monitorar. Ele tem que estar sempre com carga viral não detectada. Apareceu carga viral, você já fica com o pé atrás. Algo está acontecendo. Ou ele não está com boa adesão ao tratamento, ou está com resistência. Então, é muito importante você avaliar e acompanhar. É o pedido da carga viral que nós utilizamos nos sites, né, no serviço de atendimento especializado, mostrando para vocês aqui.
Algumas observações sobre o dolutegravir. O dolutegravir é um inibidor de integrase que faz parte do tratamento preferencial associado ao tenofovir e à lenivudina. Ele possui algumas interações que é importante nós sabermos. Por exemplo, ajustar a dose quando usado com rifampicina, fenitoína, carbamazepina e fenobarbital. Então, se a gente estiver usando um desses medicamentos, você tem que dobrar a dose do dolo. Você vai prescrever um comprimido de 50 mg de 12 em 12 horas, e não um comprimido ao dia, como se faz. Não utilizar o dolutegravir concomitante com oxcarbazepina, adofetilida, psilcainida, que são medicamentos que vão interagir fortemente com o dolo, diminuindo consideravelmente seus níveis séricos. Daí você não pode usar junto com esses medicamentos. E quando você vai administrar com intervalo de 6 horas, toda vez que o paciente estiver usando algum medicamento que libera cátions. E quais são esses remédios que liberam cátion? O sulfato ferroso, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, o alendronato de cálcio. Então, se a gente estiver fazendo um desses medicamentos, você só vai dar o dolo para ele com 6 horas depois, devido à interação medicamentosa. E, por fim, o dolutegravir está associado a cefaleia, náusea e insônia. São poucos efeitos colaterais e ele tem muito mais vantagens do que desvantagens. Daí porque ele é a primeira escolha atual no Brasil todo, no protocolo brasileiro, para início de TAV. Porque ele provoca uma supressão viral excelente e tem uma barreira genética muito alta, ou seja, é muito difícil ele ficar ineficaz, tornar-se resistente, o vírus ficar resistente a ele. Daí porque o dolo é muito importante. Mas para isso tem que tomar corretamente, sem falhar. Aqui é um gráfico que eu estou mostrando para vocês que avalia a eficácia da terapia de retroviral. Qual o objetivo do tratamento? É a supressão viral, né? Ou seja, é atingir uma indetecção da carga viral. Em até 24 semanas, pode observar no gráfico, que com 24 semanas já está lá embaixo na linha desse gráfico, na linha de cor azul, como vocês estão observando, você observa que quando inicia a TARV, a carga viral começa a cair a níveis não detectáveis. Porém, pode acontecer de um determinado período essa carga viral começar a aumentar, mesmo estando a pessoa em tratamento. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso nós chamamos de resistência viral. Se ele tiver usando o TARV corretamente e apresentar 2 cargas virais acima de 500 cópias, isso está indicando que é resistência. E você vai pedir a genotipagem, que é um exame específico para poder avaliar e comprovar a resistência e, a partir de então, instituir um novo tratamento. Mas, no geral, o que acontece? Uma carga viral que cai vertiginosamente, ficando a níveis indetectáveis, que seriam menos de 50 cópias por ml. E se ele tomar corretamente, é muito difícil criar resistência. Pode acontecer de um outro acontecer, pode, exceções existem. Mas, no geral, assim, o paciente que tem boa adesão, ele tem bom tempo com carga viral não detectada. Esse gráfico está um pouco grande aqui, mas é só para orientar vocês sobre as quimioprofilaxias. O que seriam as quimioprofilaxias? As quimioprofilaxias seriam, vamos dizer assim, medidas preventivas que nós utilizamos a partir de medicamentos para que esse paciente não evolua para uma doença oportunista. Tá? Então, pode acontecer que o paciente, lá no começo, na abordagem inicial, ele esteja com uma carga viral CD4 muito baixa, abaixo de 200, abaixo de 100, e com isso ele está exposto à doença oportunista, porque está muito baixo o CD4 dele, a imunidade dele está muito precária. Aí o que eu faço? Além de iniciar a terapia antirretroviral, eu faço um outro medicamento para prevenir doença oportunista. É o que nós chamamos de quimioprofilaxia. Um
dos exemplos de quimioprofilaxias é a profilaxia da pneumocistose e da toxoplasmose. Se o CD4 está abaixo de 100, o risco que ele tem de contrair uma toxoplasmose é muito grande. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma sulfa, que é o Bactrim, em que ele vai tomar 2 comprimidos após o almoço, todos os dias, para que não ocorra a doença oportunista, toxoplasmose. E a mesma coisa em relação à pneumocistose. Mesma coisa em relação à tuberculose também. Se ele tiver com CD4 inferior a 350, eu vou fazer o tratamento de infecção latente, em que eu vou associar a isoniazida e a rifampicina, que é o esquema 3HP, por 3 meses. Ele vai tomar doses semanais de rifampicina e isoniazida até completar um total de 3 meses para se prevenir da tuberculose. Hoje, o pré-requisito para se prevenir da tuberculose é o paciente estar com CD4 abaixo de 350. Esse exemplo que estou mostrando para vocês é a quimioprofilaxia primária. Esse outro aqui é quimioprofilaxia secundária. É quando o paciente já teve a doença, por exemplo, ele teve uma toxoplasmose, tratou a toxoplasmose por 6 semanas, porém o CD4 continua baixo. Ou seja, ele corre o risco de recidivar. Ele corre o risco de ter novamente toxoplasmose. Daí eu faço uma quimioprofilaxia secundária para que ele não tenha uma nova reativação da doença. Geralmente é o mesmo tratamento que a gente faz, sulfadiazina, pirimetalina, asfolínico, numa dose menor, ele fica tomando até os linfócitos CD4 ficar acima de 200 por 6 meses. O padrão que você vai utilizar para suspender a quimioprofilaxia são os linfócitos CD4. E para finalizar aqui a nossa aula, eu coloquei aqui as principais intercorrências, os principais doenças oportunistas que acomete a pessoa vivendo com HIV/AIDS. A primeira que eu coloco aqui é o herpes zoster. Né? O herpes zoster, gente, é uma doença oportunista que se aproveita da imunidade baixa. É o famoso cobreiro na linguagem popular. Aqui, todo cuidado é pouco, porque o paciente apresenta muita dor, porque a lesão não é só na pele, ocorre uma lesão dos nervos que passam abaixo da pele, né? Pegando todo aquele dermato. Geralmente, não sei se já viram nos casos de herpes zoster, ele vai circundando o tronco da pessoa, porque ele acompanha o dermátomo. E aqui o tratamento, gente, é o aciclovir. Primeira escolha, não tem outra. O aciclovir em dose cavalar, dose forte mesmo. Você faz 800 miligramas de aciclovir de 4 em 4 horas por 7 dias. E além do aciclovir, esse paciente refere muita neurite, ou seja, muita dor. Você pode entrar com analgésicos, paco, tramal, pregabalina, também ajuda muito nesse processo. E acontece também o que nós chamamos de neuralgia pós-herpética. Ele cicatriza, a lesão cicatriza, porém ele continua sentindo as dores no nervo. E muitas vezes dura meses até anos. Aí você tem que conduzir essa pessoa, acompanhar, orientar, prescrever medicamentos específicos para isso. Aqui outra doença oportunista, a candidose oral e esofágica. Quando um paciente, uma pessoa que vive com HIV, gente, ele chegar com você na abordagem inicial e já apresentar candidose oral, significa que o CD4 está muito baixo. A cândida é um preditor de imunidade baixa. Você examina a cavidade oral do paciente, você observa aquelas placas brancas, você pega uma espátula e remove, elas são removíveis, e você percebe que sai toda aquela placa branca da boca, da língua da pessoa. É candidose oral. E quando ela migra para o esôfago, ele passa a apresentar disfagia, que é a dor da deglutição, ele tem disfagia, que é dificuldade para deglutir, e tem odinofagia, que é dor da deglutição, além de dor reta external. Isso subentende que ele está já com a esofagite, ou seja, já desceu da cavidade oral, já está no esôfago. Isso, gente, é difícil para ele. Ele não consegue se alimentar.
um processo inflamatório intenso na cavidade oral dele, no esôfago. Ele começa a emagrecer, ele não aceita o alimento. Por isso que é importante você examinar a cavidade oral, nunca esquecer na abordagem inicial. O tratamento ele é muito simples e muito eficaz. É fluconazol. Ele faz fluconazol por 14 dias, você dá uma dose de ataque de 2 comprimidos no primeiro dia, depois fica dando um comprimido de 150 miligramas até completar 14 dias, e você associa com a nistatina oral. Ele vai fazer nistatina oral, um copo medida de 10 ml, 4 vezes ao dia. Agora, você orienta ele a fazer bochecho, gargarejo e engolir. Você vai ver que com uma semana, no máximo 2 semanas, ele está super bem, já está respondendo, já está aceitando o alimento. Manifestações psiquiátricas. É muito comum. Nós falamos lá no começo, quando falamos do método publicitário na pessoa, que a pessoa que vive com HIV, ele traz uma experiência de doença muito carregada. Uma experiência de doença única, de tristeza, muitas vezes com sintomas depressivos, sintomas ansiosos, transtorno do pânico. É muito comum em pessoas vivendo com HIV. Então, todo cuidado é pouco no manejo dessas pessoas. Temos que fazer escuta ativa, ouvir essas pessoas, conversar, dialogar, pedir ajuda de outros colegas, psicólogos, para nos ajudar. É muito importante, porque muitas vezes as manifestações psiquiátricas influenciam muito no tratamento e na visão. Ele para de tomar o remédio porque entrou em depressão. Então, você tem que estar acompanhando essa pessoa. Se você observou que ele está com sintomas depressivos, marque retorno mais próximos. O período de interconsulta tem que ser menor ainda, para você acompanhar, até ele estabilizar o humor dele, ele melhorar, aceitar a condição, explicar para ele que existe um tratamento eficaz hoje, muito bom, que estabelece um controle clínico, imunológico e virológico excelente. Então, você vai convencendo ele, mostrando para ele na prática que, tratando, ele pode ter uma vida normal como qualquer outra pessoa. Medicamento, pode até fazer, mas a gente sempre dá prioridade para os inibidores seletivos do que para os tricíclicos, certo? No tratamento. Mas se você puder trabalhar essa pessoa sem ainda iniciar psicotrópicos, melhor ainda. Você pede ajuda dos psicólogos, geralmente os sites eles têm psicólogo que pode ajudar na recuperação dessa pessoa. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque muitos evoluem para o suicídio, não aceitam a condição, é uma doença que provoca muito estigma e preconceito. Eu sempre digo que quando uma pessoa que tem um câncer, uma neoplasia maligna, todo mundo se solidariza, né? Todo mundo quer ajudar aquela pessoa. Mas quando a pessoa tem HIV, o comportamento da sociedade é outro. As pessoas já querem julgar, já querem fazer juízo de valor para aquela pessoa. Ah, porque ele é gay, porque ele é homossexual, porque ele é promíscuo, por isso que ele pegou a doença. Então as pessoas, infelizmente, fazem esse juízo de valor e isso mais atrapalha do que ajuda as pessoas. Hanseníase. Nós vivemos, né, numa área endêmica de hanseníase no Pará. Amazônia, Pará, principalmente. E é muito comum nós encontrarmos pessoas vivendo com HIV e com hanseníase. É muito comum essa comorbidade. Então, você vai tratar sem problema, tratar hanseníase normalmente, HIV normalmente, acompanha essa pessoa. A única lembrança aqui que eu coloco sempre é que a hanseníase, apesar de ser um micobactério, um lepre, né, da mesma família do micobactério tuberculose, aqui o comportamento é diferente. Ela se comporta como doença de restauração imune e não como doença oportunista como é a tuberculose. Tá? A gente observou lá no núcleo tropical, quando fiz o mestrado, que quando a pessoa iniciava a terapia antirretroviral, estava com o CD4 bem baixo. Quando ela iniciava a terapia antirretroviral, o CD4 começava a aumentar, a imunidade começava a subir. E detectava lá o micobacterium lepre, tá? Reativava a hanseníase. Então, ela se comporta como doença oportunista. Aliás, ela se comporta como doença de restauração imune e não como doença oportunista. Diferente da tuberculose, que se comporta como doença oportunista.
Falar em tuberculose, está aqui, né? Dentre as doenças oportunistas, é a que mais adoece a pessoa vindo com HIV, é a que mais mata, infelizmente. E nós estamos tendo assim, um boom de tuberculose muito grande, não só em pessoas que têm HIV, mas principalmente pessoas que têm HIV. A imunidade baixa faz com que o micobactério tuberculose se aproveite do pulmão dessa pessoa e acometer. E quando acomete, não é só pulmão. A gente observa nas pessoas do HIV muito a tuberculose extrapulmonar, tá? Principalmente a ganglionar. Então, todo cuidado é pouco. Nós temos que pedir logo um raio-x, pedir prova tuberculínica. Se tiver sintomático respiratório, vamos pedir logo a baciloscopia do escarro, 2 amostras. Pedir o TRM-TB. Hoje nós temos mais um arsenal diagnóstico, diagnóstico, que é o TRM-TB, que é o teste rápido molecular de TB do escarro. Nós temos já máquinas na Marambaia, no Guamá, no Barro Barreto, que já podem fazer um diagnóstico mais rápido para a gente. Isso é muito bom. Além de detectar, porque ele amplifica o DNA do micobactério. Então, além de detectar o micobactério tuberculose, ele já nos diz também se aquele micobactério está resistente à rifampicina. Então, isso é muito bom. Então, o TRM ele veio nos ajudar muito no diagnóstico da tuberculose. Lembrando que, se o paciente é co-infectado tuberculose, HIV, você inicia primeiro o tratamento da tuberculose, depois inicia o tratamento do HIV. Nunca iniciar simultaneamente por causa do risco de síndrome de restauração imune. Síndrome de arrego, graças a Deus, a gente já está vendo poucos casos de síndrome de arrego. São os casos de diagnóstico tardio que a gente dá a ver, mas, de modo geral, estamos vendo poucos casos de síndrome de arrego. Mas pode acontecer? Pode acontecer também. Às vezes, é o primeiro sintoma, é a primeira manifestação da pessoa vivendo com HIV durante o diagnóstico. As enterites agudas, as enterites crônicas. Aqui, nesse caso, é hidratar o paciente, fazer prova terapêutica, geralmente a gente dá com ciprofloxacina, ou ainda com albenda, ainda com metronidazol, tentando fazer um tratamento de amplo espectro, né? E hidratar. Nós temos que hidratar bastante essa pessoa. As manifestações cardíacas, né? Também é uma situação interessante e importante. Como falei, a pessoa que vive com HIV tem um risco de infarto agudo do miocárdio maior que pessoas que não têm HIV. Tem um risco maior de doenças coronarianas. Daí porque nós temos que trabalhar todos os fatores de risco modificados que essa pessoa possa apresentar. Se ela tem diabetes, vamos controlar a diabetes. Se ela é hipertensa, estabilizar a pressão desse paciente. Se tem dislipidemia, tratar essa dislipidemia. É sedentário? Estimular a atividade física. É uma dieta inadequada? Trabalhar a dieta dessa pessoa. Por quê? Porque o risco de infarto é muito maior nas pessoas que vivem com HIV. Para a gente finalizar, eu coloquei aqui esse slide falando um pouco sobre a intolerância medicamentosa e sobre a interação com os fármacos. Tá? Essa nova terapia antirretroviral, que vem a ser a associação da lamivudina, tenofovir e dolo, eles têm poucos efeitos colaterais. Porém, tem outros antirretrovirais que nós usamos também e podem trazer outros efeitos. No geral, assim, os efeitos adversos podem provocar má adesão. São sintomas inespecíficos, muitas vezes autolimitados, se resolvem por eles mesmos. A gente não interrompe a TARO. Se ele apresentar algum efeito adverso, nós não interrompemos o tratamento. Nós tratamos, tentando entrar com sintomático, mas fazemos todo possível para não interromper. Tá? E em relação às interações medicamentosas, já falei de algumas em relação ao dolutegravir, existem outras interações que nós temos que conhecer para que não aconteça, por exemplo, uma dosagem de antirretroviral em subdose, em doses pequenas, que não vai surtir o efeito de supressão viral, porque está sofrendo uma ação de um outro medicamento que está competindo com ele. Então, toda vez na abordagem inicial da pessoa vivendo com HIV, nós temos que perguntar quais fármacos ele toma.
quais tratamentos ele está fazendo, para que patologias, que doenças, quais medicamentos ele está tomando, para de avaliar se aquele medicamento que ele está tomando vai interagir com o antirretroviral. E é constantemente isso, gente. São dúvidas frequentes que eles têm. Tem muitos pacientes nossos que já fazem academia, aí estão usando creatina, o whey protein, e aí perguntam para a gente se interage. Então, são muitas interações que a gente tem que conhecer.